Aurélio, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maria Clara. Boa noite. Maria Clara, se eu fizer para você uma pergunta sobre quantos livros você já leu, você se lembra? Sim. Quantos livros? 2 coleções inteiras e 3 livros. Quantos livros tem em cada coleção? Cada coleção tem 13 livros. 13 livros, o que dá um total de 26. E quais são os 3 livros que você leu e quais os nomes das coleções? Os nomes da coleção são Diário de uma Artesanato Popular e Diário de um Banana. Que legal! E os livros? Livros A Ladeira da Saudade, A Revolução dos Bichos e Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Que bacana. Gostou dos 3? Sim. E das coleções? Sim, também. Marco Aurélio, quantos livros você já leu? Eu já li quase a coleção inteira de Diário de um Banana, mas não completei, pretendo completar. Já li A Revolução dos Bichos, Alice no País das Maravilhas, O Livro dos Jovens e estou terminando Espartacus, que é um livro excelente. Espartacus. Uhum. Muito bom. Que legal. Maria Clara, se eu fizer uma pergunta para você, você seria capaz de responder só de memória? Sim. Acho que sim, né? E você também, Marco Aurélio? Uhum. Então, Marco Aurélio, me responda, por favor, quais são as 7 cores do arco-íris? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Que bacana, hein? Tá memorizado mesmo. Uhum. Usou alguma técnica para memorizar? Sim. Vamos falar depois sobre isso? Vamos. Muito bem. Maria Clara, se eu perguntasse para você quais são os planetas do nosso sistema solar, você saberia me dizer? Sim. Pode falar. O Sol, que é a nossa estrela, que a sua massa ocupa 98% do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano e Netuno. Muito bem. Você usou alguma técnica para memorizar? Sim. Muito bem, que legal. Daqui a 10 anos você se recordaria novamente? Sim. Que legal. Marco Aurélio, você saberia me dizer, com tranquilidade, quantas são, quais são e quantos estados tem em cada região do Brasil? Tem 5 estados e quais são? São Nordeste. São 5 estados ou 5 regiões? 5 regiões. Ah, sim, são 5 regiões? Uhum. Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Muito bem. Isso foi técnica de memorização que você usou? Uhum. E quantos estados tem em cada região? Cada região tem em torno de 3 estados a 9 estados, começando o Norte, que tem 7 estados, Nordeste, que tem 9 estados, Centro-Oeste, que tem 4 estados, Sudeste, que tem 4 estados, e por fim, Sul, que tem 3 estados. Que bacana, muito bem, viu? Maria Clara, você saberia me dizer, rapidamente, assim, de memória, quais são os primeiros 10 elementos da tabela periódica? E você também saberia, Marco Aurélio? Uhum. Então, eu vou começar com Marco Aurélio ou com Maria Clara? Comigo. Com Marco Aurélio, né? Que já está com a palavra na ponta da língua. Quais são os primeiros 10 elementos da tabela periódica? Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, bóron, carbono, nitrogênio, oxigênio e, por fim, por fim não, faltou flúor e nítio. Neônio? Neônio. Muito bem. Maria Clara, você sabe de cor do 11º ao 20º elemento da tabela periódica? Sim. Quais são? Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, potássio e cálcio. Cálcio. Muito bem. Vocês usaram alguma técnica de memorização? Sim. Muito bem. Meus amigos, vocês que estão aí do outro lado da tela, vocês devem pensar, como eles conseguiram memorizar tão facilmente as 7 cores do arco-íris? Porque parece fácil, né? Mas às vezes a gente começa com o azul, depois começa com laranja, e aí você pode se perder. Para a gente memorizar foi fácil. A gente pegou as 7 cores, a gente se lembrou apenas da primeira e da última. A gente fez assim, ó,
vermelho, lá vai, violeta. A gente pegou a inicial de laranja com a inicial de azul, com a inicial de amarelo, com a inicial de verde, com a inicial de azul e a inicial de índigo. E a gente criou uma palavrinha chamada lá vai. Vermelho, lá vai, violeta. Quando eles memorizaram a frase vermelho, lá vai, violeta, ficou mais fácil memorizar as 7 cores do arco-íris. Maria Clara, qual foi a frase que você usou para memorizar os planetas? Sol, me vê tal como filho, mas jura que sou neto. Sol me vê tal como filho, mas jura que sou neto. Então, Sol, me de Mercúrio, vê de Vênus, tal de Terra, como filho não tem nada, mas jura que sou neto. Mas Marte, jura Júpiter, sou Saturno, neto, Netuno, é Saturno e Urano e Netuno. É isso mesmo? Sim. E jura Júpiter, não é? Sim. Legal, essa foi a técnica que você usou. Agora, vamos fazer mais um teste de memorização? Marco Aurélio, quando eu perguntei para você sobre as 5 regiões do Brasil, qual foi a técnica que você usou para memorizar? As 5 regiões foi norte. Foi uma frase? Uhum. Qual é a frase? Norte nunca são somente 7, 9, 4, 4, 3. Então o Marco Aurélio usou a técnica que ele criou uma frase que liga na memória dele as 5 regiões do Brasil com a frase Norte nunca são somente 7, 9, 4, 4, 3. Ele memorizou a frase e aí quando ele pensa nas regiões, ele lembra da frase e faz uma associação. Maria Clara, para fechar esse vídeo, você seria capaz de me dizer quais são os países da América do Sul? Sim. Quais são? Numa ordem alfabética. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, me esqueci. Peru. Não tem problema, é só se lembrar da frase. Qual é a frase? Qual é a técnica que você usou? Energia guiada para Paraguai, pênalti. Não, Peru, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Suriname e Venezuela. Muito bem. E qual é a frase que você usou? Como é que você conseguiu criar uma técnica de memorização? Eu usei uma frase. Qual é a frase? A bola branca chutada com energia e guiada para o pênalti sugere vitória. Então, a Maria Clara pegou uma frase que foi criada por nós. Essa frase não existia até então. A gente pegou os elementos que lembram os países, por exemplo, a bola branca chutada com energia e guiada para o pênalti sugere vitória. Já que quase todos os países da América do Sul têm uma relação muito boa com o futebol, então a gente pensa nos países e se lembra do futebol. A bola branca, A de Argentina, bola de Bolívia, branca de Brasil. Chutada com energia, chutada Chile, com Colômbia, energia Equador. Sugere vitória. Não, chutada com energia para o gol sugere vitória. Ou chutada para o gol com energia, não é? É isso mesmo, Maria Clara? Qual é a frase? A bola branca chutada com energia e guiada. E guiada para O pênalti. pênalti. Guiada, Guiana para Paraguai, pênalti. Peru, sugere Suriname. Gol, sugere vitória, vitória. Venezuela. Venezuela. Muito bem. Foi fácil, Maria Clara? Sim. Foi uma técnica boa? Sim. Então, meus amigos, eu, Marco Aurélio e Maria Clara, queremos apenas dizer para vocês que estamos usando uma série de técnicas de aprendizagem acelerada para que nós consigamos não só aprender, como reter determinadas informações. Agradecemos a você que teve paciência para assistir a esse vídeo. Muito obrigado.